Então, vamos começar aqui a nossa aula. Eu vou botar aqui na tela, compartilhar na tela, algumas informações aqui para a gente começar a nossa aula aqui, né? Consegue ouvir agora? E, por favor, quem tiver com o microfone ligado, desliga o microfone, para que possamos conseguir ouvir, captar o som melhor, tá? Quem tiver com o microfone ligado, por favor, nos ajude aí desligando o microfone. Beleza? Então, tá aqui. Nós vamos começar dessa tela aí, né? Tela de capacitação aí, tá? Nós vamos fazer uma abordagem hoje desses temas que nós já mencionamos na aula anterior, tá? Então, vamos começar conhecendo, lembrando que a gente vai passar aqui, conhecendo a área de trabalho, tá? Vocês lembram que essa área de trabalho é essa área que fica aqui, a minha certa aqui, ó, no final, aqui, onde eu termino entre pastos. Tem um áudio ligado aqui. Vou desligar aqui o áudio. Não consigo ouvir nada. Conseguem ouvir agora? Estava desligado o microfone. Agora sim, Ney. Agora sim, Ney. Vou voltar aqui. Obrigado, viu, Aurinho? Obrigado aqui. Então, voltando aqui, Por ó. nada. Nós vamos abordar esses pontos aqui hoje, ó. Vamos lembrar desses pontos aqui. Tá certo? Começando pela área de trabalho, você percebe que a área de trabalho é essa ferramenta aqui embaixo, tá? Essa ferramenta aqui embaixo, aonde é possível a gente alternar entre janelas, né? Vou mostrar a vocês aqui, ó,
eu consigo alternar de janelas. Tá esse formato aqui, ó. Eu tenho a janela do Internet Explorer e tenho a janela do Google. Se essa janela do Google aqui fosse o Word, eu teria condição de copiar uma figura e colar lá com a maior facilidade. Entendeu? Então, é possível fazer isso, alternar entre essas janelas aqui. Agora, uma outra coisa interessante que tem nesse sistema é tem esse ícone que tem na parte inferior aqui, ó. Tá vendo onde está a minha seta? Se você tiver com celular e você estiver vendo em primário a minha imagem, é só você clicar no centro da apresentação e essa apresentação vai tomar toda a sua tela no celular, para não ter dificuldade de ficar enxergando a tela, tá? Você não ter dificuldade, você faz isso. Clica na apresentação e ele vai tomar toda a tela do seu celular. Então, aqui tem alguns indicativos. Por exemplo, aqui eu tenho indicativo de que a rede de acesso à internet está funcionando. Olha ela aqui também, ó. Eu fiz a cópia. Eu tenho também condição de ver. Eu tenho a condição de ver aqui se o som está funcionando. Tem a hora e a data. Além disso, como eu já expliquei na aula anterior, aqui tem a condição de ver quais os aplicativos estão ligados, estão ativos. Então, ele fica com uma coloração diferente, mais esbranquiçado aí. Ó. E esse campo, esse outro do canto, que é esse aqui, você tem condição de fazer uma pesquisa rápida de qualquer documento que você deseja. Você digita o nome do documento ou digita qualquer tipo de ação que você deseja, por exemplo, uma pesquisa na internet, você clica aqui, o que você quiser. Por exemplo, vou botar aqui figuras. E acontece que do lado ele já vai selecionando o assunto aqui do lado. Tá certo? Então, essa barra de tarefa é importantíssima para que possamos conseguir desempenhar alguma atividade mais rápida dentro do sistema. E esse ícone aqui, o nome dele é Cortana, que é um recurso que o Windows usa para conversar com a máquina. São alguns textos básicos, comando básico que você pode usar. Entendeu? E aqui ilustrações, né? Então, está aqui. Então, a utilização da barra de tarefa ela é muito importante no seu dia a dia, para você se localizar. Tá certo? É só uma revisãozinha da aula de ontem, ou de sexta-feira. Agora, eu quero falar um pouquinho do padrão das janelas do Windows. O padrão das janelas do Windows. Lembra que eu mencionei que um programador, se ele quiser desenvolver um programa para o Windows, ele precisa fazer dentro do formato de uma janela. Então, em todo o ambiente do Windows, existe a possibilidade de ter alguns itens padrão. Por exemplo, o item arquivo, esse menu arquivo, ele está presente em todas as janelas. Quando você clica em arquivo, ele também geralmente aparece as mesmas funções. Por exemplo, aqui no cantinho, tem escrito novo, tem abrir, salvar, salvar como, imprimir, compartilhar. Geralmente são os mesmos campos em todas as janelas. Tá? Nesse menu aqui. E o restante sempre varia de acordo com a possibilidade de ação do produto, do programa. Mas, de fato, é um padrão que tem esse nome arquivo. Tá? Você vê que eu botei aqui 3 janelas. Uma janela é do gerenciador de arquivo, uma do PowerPoint, essa que eu estou aqui na frente, e outra do Word. Entre o PowerPoint e o Word muda as funções, porque o programa tem as funções também diferentes. Mas o administrador também muda. Ele tem início, compartilhar, exibir arquivo, porque a função também é diferente. Mas o que é interessante é que o nome arquivo permanece em todos eles. Tá? E dentro de arquivo, possivelmente, tem as mesmas funções. Muito parecido. E outra coisa que é padrão é no seu lado à esquerdo, né? Ele tem esses 3 sinais aqui. Um sinal de minimizar. Quando clica em minimizar, ele vai para a área de trabalho. Olha lá.
Ó, todas elas, ela vai para a área de trabalho, que é essa área aqui. Ela é acumulada nessa área de trabalho aqui. Ó. Quando eu clico nele, eu maximizo. A mesma coisa de eu estar fazendo aqui, ó. Essa tecla do meio aqui, ó. Maximizar. Tá certo? Muito bom. E o outro é fechar, que é um X. Também é um padrão em todas as janelas. Eles têm esse padrão aqui. E outro padrão curioso também interessante é quando você bota o mouse em cima de cada item, ele tem um texto explicativo. O que é que faz? Para ajudar o operador, né, quem está usando o aplicativo, a se localizar. O nome disso é interação com o usuário. Todos os aplicativos eles precisam conversar com o usuário. Tem vezes que nós, usuários, não lemos todas as mensagens que o sistema emite. Então, por isso, talvez passe alguma mensagem muito rápida e a gente não veja o que o sistema diz. Então, é importante, ao utilizar a máquina, fazer com calma. Utilizar com calma o sistema. Ver o que o sistema está emitindo, a mensagem que ele está emitindo. Muitas vezes é um erro que está dando, que está na sua frente ali. Ele está dizendo que está errado ali na sua frente, e muitas vezes a gente não leu a mensagem, só disse que não está dando certo, né, a operação. Então, leia a mensagem. Tá certo? Por exemplo, uma interação que ele faz aqui, ó, se eu fizer qualquer alteração aqui, por exemplo, em janela, eu vou botar uma letra E, tá vendo aí? E vou salvar. Clico em arquivo, salvar. Né? Melhor, vou tentar fechar. Quando eu fecho, ele dá uma mensagem aqui, talvez no celular não dá para ver, mas o texto em si está dizendo assim, ó, quer salvar as alterações feitas em... Aí ele diz o nome do documento. Curso de capacitação, tecnologia educacional. Aí ele bota 3 opções. Salvar, não salvar e cancelar essa mensagem, voltar para o zero. Que é o que eu vou fazer. Então, veja que ele tem uma interação com o usuário. Muito importante a gente ficar ligado nessas interações. Na conversa que o sistema tem com o usuário. Tá certo? Então, isso é um padrão do Windows. Todo aplicativo que é instalado dentro do Windows precisa estar dentro desse padrão. O programador sabe que é preciso colocar ele no formato de uma janela e embutir esses tipos de item, que é arquivo, depois os outros itens relacionados ao programa, e a interação, a mensagem importante, e esses 3 sinais aqui no final de cada janela. Todos esses sinais são padrão dentro do Windows. Qualquer programa que estiver dentro do Windows tem esse padrão. Tá certo? É muito importante entender isso. Uma outra coisa também que nós mencionamos sobre ícones, atalhos e teclas de atalho é essa situação aqui, ó. Você já viu esse ícone, que é um do Instagram, outro do Facebook, outro do WhatsApp e outro do Twitter. Esse desenho que representa o programa, o logon, é chamado de ícone. É bem fácil você entender o que é ícone, porque vai assim quase no nosso português mesmo, é referência. Lembra o programa, representa o programa. Embora ele não seja totalmente programa, mas ele lembra o programa. Então o nome disso é ícone. Geralmente o ícone ele fica na parte mais fácil de visualização quando você instala o produto. Exemplo, nessa parte da frente aqui do computador, geralmente ficam os ícones, que também são chamados de atalho, porque o ícone, ele basicamente, ele vai lá representando o atalho. Se eu clicar com o lado direito do mouse aqui, e for em propriedade, aqui dentro vai estar o caminho aonde o programa está instalado, a pasta onde ele está instalado. Então, o nome disso aqui é o atalho para se chegar ao programa. Tá? É o caminho. E aqui o ícone que representa o programa, o desenho, a parte gráfica, tá? Desse caminho. Aí, voltando lá para a nossa apresentação aqui, falando um pouquinho de atalho, aqui lembra isso, que atalho é o caminho para o programa ou o arquivo. Nós mencionamos na aula anterior que essa parte da frente, essa desktop, a área de trabalho, ele não pode estar aqui os arquivos ou os programas completos. Assim como no seu celular, na primeira tela do seu celular, não está. Ele fica ali só apenas os ícones.
né? Porque o seu programa é instalado dentro das pastas no sistema e só é possível ver com o gerenciador de arquivo. Essa parte aqui é a parte onde fica só os ícones. Então, se você quer organizar seus arquivos do dia a dia, faça o seguinte. Aqui no gerenciador de arquivo, você deixa eles dentro das suas pastas relacionadas e clica para o lado direito em cada arquivo que você quer usar continuamente, diariamente. Você clica aqui, enviar para a área de trabalho, criar atalho, em vez de mandar o programa. Isso evita também você apagar por acidente. Isso é importante vocês saberem isso. Tá certo? Então, façam isso. Quando estiver no dia a dia, clicam lá. Assim como você clica no lado direito do mouse e você cria a pasta, você abre o arquivo, você também pode criar o atalho lá. Um lado, esse lado que você geralmente não usa no mouse, né? O outro lado. Não é o que dá o clique, é o outro lado. Como eu já expliquei na outra aula. Tá certo? Então, voltando aqui para a nossa apresentação, eu acho que deu para entender. Isso aqui vai cair na avaliação, né? Eu vou mandar a avaliação para vocês desse módulo inteiro, que, muito possível, finaliza hoje. Infelizmente, a gente perdeu muito tempo com esse erro técnico, né? É interessante que a gente testa isso. Ontem de noite eu testei e quando chega na hora da aula parece que tudo acontece. É incrível. Mas tudo bem. Então, um pouquinho na frente aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre algumas teclas que é de atalho. Aí você está vendo um teclado tradicional, no formato ABNT Brasil. Tá? Tem dois, ABNT 1 e 2. O 2 tem o C cedilha. Né? Esse daqui já tem o não acentuado também. Eu digo Brasil porque ele tem algumas sinalizações do nosso cotidiano, né? De acentos, que geralmente outro idioma não tem. Então, bom, para eu fazer uma tecla de atalho aqui, o que eu tenho de fazer? Eu tenho de combinar teclas. Geralmente é uma ou duas ou três teclas para você combinar uma ação que o programa vai fazer para você. Uma ou duas teclas. Tá certo? Então, se você clicar aqui, geralmente em Alt, segurar o Alt e apertar o F4, ele vai emitir uma mensagem dizendo assim, você quer desligar seu computador? Não é interessante? Em vez de você ir aqui no cantinho, clicar aqui na janela do Windows, depois você clicar aqui, ó, ligar e desligar, como está vendo aí na tela. Se você fizer essa combinação de tecla, Alt, segurar o Alt e dar um toque no F4, sempre o procedimento é esse. Segura uma tecla e dá um toque na outra. Não fica apertando as duas simultaneamente, não. Aí você consegue executar uma atitude, uma ação no programa. Se você segurar aqui o Ctrl, que é essa tecla aqui, ó, CTRL, segura ela e dá um toque em cima do C, você vai copiar o item que tiver selecionado. Vamos ver isso na prática. Eu vou clicar aqui no gerenciador de arquivos. Estou abrindo o gerenciador de arquivos. E vou pegar essa imagem daqui, ó, com a extensão PNG. Lembrando que a extensão é 3 nomes, 3 letras depois do nome, que identifica que arquivo é esse. Tá vendo aí? Selecionei. Lembrando o que eu falei na aula anterior. O sistema precisa entender o que você quer fazer. Se você quer fazer uma cópia, você tem que selecionar o que você quer. Ou um ou mais, clicando e arrastando todos. Ou só em um. Percebeu aí? Net? Percebeu aí, Net? Balança na cabeça. Net, está ouvindo, Net? Isso. Beleza. Então tá aí, ó. Eu clico aqui. Eu tenho duas formas de fazer essa cópia desse arquivo. Eu posso clicar com o lado direito do mouse e simplesmente ir lá na opção copiar. Se eu quiser copiar para essa mesma pasta, no mesmo lugar, eu posso, mas ele vai modificar o nome automaticamente. Ele não pode ter o mesmo algoritmo no mesmo espaço. Então, eu chego aqui e clico com o lado direito do mouse. Aqui eu estou na pasta, é porque eu estou aqui em recente. Né? Ela deve estar aqui em imagem. Deixa eu ver em que local ela está. Eu vou clicar aqui com o lado direito do mouse, vou em propriedade
e vou ver onde é que ela está. Ela está dentro da unidade E, em curso, prefeitura. A unidade E é essa, está aqui, curso, pronto. Essa aqui, esse arquivo está ali. Ali ele estava numa barra rápida, e o Windows faz isso para você. Deixa numa barra rápida. Então, eu estou aqui em apresentação. Olha ele aqui. De fato, o lugar dele é esse. Lá era apenas um atalho, um caminho. Então, eu vou copiar aqui, copio com o lado direito do mouse, copiar, e vou colar aqui dentro mesmo. Olha o que acontece. Clico com o lado direito do mouse, lugar vazio, e colar. Quando eu colo, ele mudou o nome. Ele colocou um nome chamado cópia, com o mesmo conteúdo. Porém, ele mudou o nome, porque não pode ficar com o mesmo nome. Entenderam? Agora, eu posso fazer isso de outra forma. Eu posso selecionar e clicar Ctrl+C. Quando eu faço isso, Ctrl+C, ele copiou e está esperando agora eu definir onde é que eu quero colocar essa cópia. Então, eu vou colocar aqui mesmo, para vocês verem o resultado. Ctrl+C, Ctrl+V. Olha o que ele fez. Colocou outra cópia com o nome cópia de cópia. Aqui, ó. Esse aqui é o original. Esse aqui já foi aquela cópia que eu fiz usando o lado direito do mouse. E esse aqui eu usei a tecla de atalho. Ctrl+C, Ctrl+V. Voltando aqui para a nossa ilustração, eu segurei o Ctrl, dei um toque no C. Então, ele copiou para a área de transferência. Quando eu coloquei Ctrl+V, ele copiou para o local que eu selecionei. Agora, sabe o que é curioso? Que a última cópia que eu fiz, ela fica disponível até eu fazer uma nova cópia. Então, visto que eu já fiz aqui o Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Eu vou colocar em outra pasta. Então, eu chego aqui em imagem e Ctrl, colar, também está disponível, colar direito do mouse, colar, quantas vezes for. Ele pergunta, você quer substituir porque aqui já é cópia sobre cópia? Não, não preciso. Não. Eu vou trocar de nome, eu vou usar uma tecla. Quando você seleciona o arquivo, você pode usar uma tecla chamada F2, essa aqui, ó. F2. Se eu apertar F2, olha o que acontece. F2. Você percebeu aí que ele selecionou o nome e a extensão ele deixou do lado de fora, porque a extensão não se mexe, senão corrompe o arquivo. Então, eu vou botar aqui o nome teste. Pronto. Coloquei o nome teste, só que ainda está disponível essa cópia que eu fiz. Então, se eu colocar aqui Ctrl+V, ele vai colar novamente, quantas vezes eu quiser. Quer substituir? Até eu fazer uma nova cópia, usar a memória para fazer uma nova cópia. Por exemplo, se eu chegar aqui e copiar novamente Ctrl+C e Ctrl+V, ele fez uma cópia. E agora já não está mais disponível essa outra imagem. Porque o que está agora na área de transferência é essa aqui. Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Eu ligo o microfone e pergunto. Mas veja como a tecla de atalho, gente, é importante. Eu vou mandar para vocês uma lista com várias combinações. Existem inúmeras combinações. Por exemplo, você está com um documento na tela, como eu estou aqui. E eu quero imprimir esse documento rápido. É só eu fazer assim, ó, Ctrl+P. E ele já vai me jogar na área de imprimir o documento. Sem precisar de eu ir lá em arquivo e imprimir. Ele já vai mandar rápido. Para eu voltar para a tela onde eu estava, eu clico em ESC, que é essa tecla aqui, ó, no cantinho aqui. Essa ESC é cancelar qualquer operação que você faça. Essas teclas da parte superior aqui, ó, F1, F2, todas essas teclas são chamadas de tecla de função. Se eu apertar F1 aqui, ele vai reagir. Olha ele reagindo aí, ó. Ele está pedindo ajuda dentro do Word, do PowerPoint. Se for dentro de outro programa, aí o programador que decidiu usar essas teclas para outra função. Entendeu? Por exemplo, se você estiver usando um programa
de folha de pagamento. Aí o cidadão faz o programa, o programador, e coloca essas teclas de função para fazer alguma ação dentro do programa. É padrão também no Windows. Tá certo? Então, essa tecla de função, as combinações, nós vamos ver aqui um anexo, só para mostrar para vocês aqui que existem várias combinações. Eu tenho aqui um anexo. Eu vou acessar aqui a pasta do curso. Eu vou ver se eu encontro aqui um anexo aqui do Word. Aqui, ó. Isso tudo é combinação de tecla. Talvez você não consiga enxergar muito bem aí no seu Word. Eu vou aumentar um pouquinho aqui, ó. Tá vendo? Para aumentar também, eu usei uma combinação de tecla. Eu segurei o Ctrl e no mouse, essa bolinha do mouse aqui, ó, para frente e para trás, se você segurar o Ctrl, você aumenta o texto na sua tela. E isso para o seu dia a dia é excelente, ó. Eu segurei o Ctrl e peguei a bolinha do mouse e pus ela para frente e ela me trouxe esse texto mais ampliado que você está vendo aí. Então, aqui tem algumas teclas. Olha, eu vou arrumar esse documento mais bonitinho para vocês entenderem melhor para mandar para o grupo. Mas, por exemplo, ó, a tecla Win, que é a tecla da janela, mais números, ele abre o programa correspondente à barra de tarefa. Quer dizer, se o programa estiver aqui na barra de tarefa aberta, ele vai abrir para você. Né? Ele vai colocar visível na tela. Se você apertar a tecla Win, que é essa tecla aqui, ó, essa tecla é chamada de Win. Essa aqui, ó, que é todo o programa Windows, tem essa janelinha aqui, ó. Essa tecla aqui, essa janelinha aqui, ó, tá vendo aí no seu celular, na sua máquina? É chamada de tecla Win, porque é a iniciação do nome Windows. Se eu segurar ela e apertar a letra E, eu vou abrir o gerenciador de programa, que é esse aqui, ó, onde tem os programas, onde você pode guardar os seus arquivos. Entendeu? Aqui, ó, vou apertar para vocês verem. Olha aí. Abriu o gerenciador. É uma ajuda para o dia a dia. Tá? Então, eu vou mandar esse anexo para vocês arrumadinho, bonitinho, para vocês entenderem melhor. Tá certo? Agora, vamos falar de outro assunto que eu desejo muito que vocês peguem esse assunto e gravem esse assunto. É a maneira que é estruturada as pastas do Windows. Se vocês não entenderem isso, na hora que guardar um arquivo, vai ficar perdido ou perdido. Tá certo? Então, vamos lá. Ó, isso é muito interessante. Ainda falando um pouquinho de criando e manipulando pastas. Esse é o que acontece realmente dentro da sua máquina, dentro do seu HD. Eu mostrei lá na aula anterior como é um HD. Eu vou mostrar aqui novamente para reavivar para vocês. Eu vou chegar aqui no Google, vou botar HD aberto. Vou pegar aqui uma foto de um HD aberto. O HD é isso aqui, ó. Tá vendo aí? O disco rígido do seu computador é isso aqui. Esse mecanismo já está no mercado há mais de 20 anos. É assim que o seu computador, ele consegue, tá vendo aí, ó, gravar as informações. Aqui tem um motorzinho que roda esses 4 discos aqui. E tem um cromo, que é colocado nessa superfície. E uma impulsão elétrica aqui nesses braços faz com que as informações sejam gravadas no seu HD. Então, o que acontece? Muitas vezes, se ele tomar uma pancada, tomar um choque, e empenar essas agulhas, essa agulha tocar nessa superfície, que não é para tocar, ele faz um magnetismo apenas, força de atração, o HD não presta para nada. Então, por você também não conhecer internamente esse aparelho, talvez a gente ache que toda a informação que grava aí é muito confiável. Não é confiável até essa informação receber um choque. É um aparelho aí. Entenderam? É um aparelho. Então, é assim que ele funciona, é assim que ele que grava informação. Mas voltando aqui para a nossa apresentação, aqui é um HD real. Existe a superfície do disco que é armazenada informações e gerenciada pelo Windows. Por exemplo,
Você está vendo aqui, ó, que ele escolhe linhas e setores. Linhas é isso que circunda todo o disco, são chamados de linhas. E setores, essa outra aqui, ó, que vai até o eixo. Embora você não observe isso no desenho tradicional, né, porque é muito diminuto, né, muito, só dá para ver com o microscópio, mas é dividido assim. Então, ele divide por setores e por linha. Quando você coloca a informação lá dentro, o Windows gerencia essa informação. Quando eu clico aqui na barra de pesquisa e procurando uma foto que eu sei o nome, ele vai lá nas linhas e setores, que ele já sabe que está tudo numerada, e vai lá e mostra na tela para você a sua informação. Agora eu vou fazer uma pergunta. Se fosse você para gerenciar a gravação desses dados, você saberia em que setor, em que linha foi guardada uma foto? Vamos fazer uma experiência? Eu vou crescer um pouquinho essa imagem aqui para todos entenderem o que eu quero mencionar aqui. Vou separar um pouquinho cá, vou separar, que eu vou falar disso daqui a pouco. Tá? Vou tirar aqui. Nessa ilustração aqui, preste bastante atenção. Vamos supor que eu quero saber onde é que estão as fotos de Veneza. Eu fiz uma viagem para Veneza e agora eu quero saber onde foi que eu botei as fotos. Essas fotos, segundo essa ilustração, ela está no setor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Está vendo? Notou aí? Ela está nesse setor aqui. Geralmente, ela está ocupando aqui, ó, ela está ocupando várias trilhas, né? Aliás, uma trilha apenas, uma trilha, e vários setores. Ela está ocupando uma trilha só, mas vários setores. Fica fácil de você saber onde é que está a foto, porque está sinalizado aqui. Mas se não tivesse sinalizado, como saberia em que setor e em que trilha está essa foto? Então, para facilitar, os programadores do Windows, a Microsoft inventou esse método aqui, ó. Pasta dentro de pasta e ao lado de pastas. Por isso que quando você abre o seu gerenciador de arquivos, você vai encontrar pastas. E dentro dessa pasta, os seus arquivos. Dentro dessa pasta, você pode criar outra pasta e gravar os seus arquivos. E, por sinal, vocês fizeram isso no exercício e foi muito bom ver. Eu tive a alegria de ver gente dizendo assim, eu nunca tinha criado uma pasta. Eu me esforcei, mas consegui criar a pasta. Isso é um início muito excelente, porque isso faz parte do seu dia a dia, quando você está trabalhando com o computador. Uma pessoa que usa pelo menos um ano um computador, existe uma estatística média que ele produz quase 1000 arquivos. Você sabia disso, Net? E você aí na ciência social, você pode gravar até 1000 arquivos por ano. Entendeu, Lala? Você também, na escola, você pode fazer mais de 1000 arquivos por ano para aulas com seus alunos. Então, tá aí. Esse método de pasta sobre pasta te ajuda a encontrar esses arquivos com facilidade. Agora, eu quero mostrar para vocês uma coisa muito interessante. Além de criar esse método de arquivo, de pasta dentro de pasta, ele dá uma representação gráfica do disco rígido que tem na máquina. Por exemplo, nessa parte de cima aqui, ó, ele diz disco local. Isso indica que o disco local é aquele disco rígido, esse aqui, esse HD aqui, que veio na sua máquina de fábrica. No entanto, aqui tem um disco local também D, para pessoas igual a eu, que tem um volume muito grande de dados, e a gente resolve colocar outro disco rígido dentro da máquina. Coisa que não é possível fazer com o notebook. Notebook você só pode botar uma gaveta externa, ligada na porta USB, que é aquela portinha lateral onde a gente coloca o cabo, que alimenta também, carrega o telefone e também troca dados do telefone. Então, eu posso ter 2 HDs numa máquina, 3, 4. Olha quantos HD eu tenho na minha. Vou abrir aqui. Eu tenho aqui um HD, que é o disco local, que tem o Windows 10.
Eu tenho aqui do lado um backup de cliente, um HD só para backup de cliente. Eu tenho todos os meus documentos nesse outro HD. Está tudo aqui, ó, do lado. Eu tenho arquivo de programa onde só tem programas. E tem aqui, para diversão, filmes e séries. Um HD só para isso. Então, a minha máquina, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 HDs na minha máquina. Mas se eu colocar um pendrive, eu me esqueci de trazer um pendrive, ele logicamente aparece uma outra unidade de gravação, conforme aqui a ilustração. E ele sinaliza, é um USB. E dá um nome, atribui um nome a essa unidade e uma letra. Então, fique bastante ligado nisso aí. Você tem a sua unidade local, que é sempre a letra C. Você pode ter uma unidade adicional, você pode instalar, aí ele já modifica a letra. E também os pendrives. Se você colocar um pendrive em cada porta USB, ele vai listar aqui no seu gerenciador vários pendrives aqui. Você tem que conhecer o que tem dentro de cada pendrive para ver o que você quer fazer. Qual a informação você quer trocar entre eles. Tá certo? Só vou dar uma pausa aqui antes de passar para o outro slide. Eu vou dar uma pausa que a gente combinou, né, no grupo e que a gente poderia dar uma pausa de 10 minutinhos. Não foi isso? E a maioria aprovou essa pausa de 10 minutinhos para a gente usar conforme a necessidade. Tá certo? Então vamos combinar aqui. Se você quiser, não precisa nem você se desconectar. Então a gente vai dar uma pausa aqui de 10 minutos. É 14h58. Então, daqui para 15h08 a gente volta. Combinado? Todos entenderam? Faz assim para mim. Isso. Combinado. Beleza. Então vamos dar uma pausazinha aí, tá?
Falta apenas um minutinho para a gente voltar novamente à nossa aula. Tá? Muito bem, vamos continuar aqui nossa aula. Então, nós mencionamos aqui como se comporta essa estrutura. Tá? É muito bom conhecer essa estrutura e saber usar essa estrutura para que consigamos trabalhar e preservar os arquivos que nós trabalhamos na máquina. Tá certo? Eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa muito curiosa também, falando ainda, continuando a estrutura de pastas. Tá? Continuando na estrutura de pastas, existe pelo menos 4 pastas que são padrão dentro do Windows. Então, continuando aqui, você que está chegando agora, né? Existe 4 pastas padrão dentro do Windows. 4 pastas padrão. Que se você gravar onde é que essas pastas estão, você jamais se perderá dentro do sistema. Não é bom saber disso? 4 pastas. A primeira dela é área de trabalho. Nada mais, nada menos que essa pasta aqui, aonde fica os seus ícones da área de trabalho. Essa pasta aqui, o sistema criou uma pasta para esta área aqui, área de trabalho. Outra pasta que o sistema ela cria automaticamente é download. Essa pasta download é tudo que você baixa da internet, vai para dentro dessa pasta. Se você gravou um programa, um arquivo, uma coisa assim, ela vai para dentro dessa pasta. Tudo que está externo na internet vai para dentro dessa pasta. É pasta padrão. Não se pode mudar o nome dessas pastas. O sistema não deixa. Outra pasta padrão é documentos. Também tudo que você produz, seja lá de qual formato for, você pode gravar dentro dessa pasta. E tem a pasta imagens, música e filmes e vídeos. Agora, onde é que eu vejo essas pastas? Aqui no nosso gerenciador. Se eu clicar aqui no gerenciador de arquivos, né? Aqui nesse local, aqui, ó o gerenciador de arquivo onde fica, esse desenho da pasta amarelinho. Eu clico nela e aqui do seu lado esquerdo tem esse acesso rápido com essas pastas aqui, ó. Então, eu tenho aqui as pastas, meu computador. Quando eu clico em meu computador, olha na parte superior aqui, as pastas padrão que vem nele. Tá vendo? Olha a pasta padrão. A área de trabalho, que é aqueles itens que tem aqui na frente. Olha só. Esses itens que estão aqui na frente, eles estão nessa pasta aqui, área de trabalho. Aqui só não está listando a lixeira, né? Outros itens, mas tudo que você colocar aqui vai aparecer dentro dessa pasta. Eu tenho documentos. Olha meus documentos aí. Eu tenho download, tudo que eu faço a cópia da internet está nessa pasta. Eu tenho também imagem. Olha a imagem que eu gravei já aqui dentro. E eu tenho música também, não tenho nenhuma, porque eu não baixei nenhuma música, nem guardei aí. E essa outra objeto 3D e vídeos. Olha os vídeos aí que eu mandei para o grupo de explicação complementares, né? Como renomear a pasta e assim por diante. Notou? Então, quando você for gravar um programa, um arquivo, salve dentro das pastas correspondentes, que você nunca vai se perder. É interessante saber isso, porque essas pastas são padrão do Windows. Se eu clicar aqui na minha unidade, olha que curioso. Se eu clicar na minha unidade C, que é o meu disco local, o meu HD local,
aquele HD que vem de fábrica, ele tem as seguintes pastas. Ele tem uma pasta onde ele guarda todos os arquivos ou todos os programas instalados no seu computador. E aqui tem dois tipos de programa. Um programa baseado em 64 bits, que é a velocidade de operação desses programas, e tem um com menos rotação, né, de movimentação, que é o de 86. Esse programa usa o processador, todo o núcleo do processador. Esse aqui usa programas mais antigos, então ele criou duas pastas para esses programas. Ele criou uma pasta Intel, porque é o vídeo que a gente tem aqui, a placa de vídeo, só funciona imagem com esse chip. Então, ele botou uma pasta aqui para o sistema reconhecer esse chip. Eu tenho essa outra aqui, que é de logons, né? E tenho de usuário. Essa que interessa. Essa pasta de usuário, se eu clicar aqui, nessa área de visualização, aqui fica as pastas e aqui fica a área de visualização. Veja que tem uma pasta pública e tem uma pasta com o nome Ney. Se eu clicar na pasta Ney, olha o que aparece. Vai aparecer novamente minha área de trabalho, meus contatos, caso eu cadastre meus sistemas contatos. Aparece a pasta novamente de documentos, aparece a pasta download, favoritos, imagens, jogos, links, música, tudo a respeito de mim. Por quê? Porque o Windows ele tem uma capacidade. Um computador em casa pode ser usado por mais de 10 ou 20 ou 30 usuários. Cada um cria sua conta de acesso. E ele vai gravar as informações de cada pessoa dentro daquela pasta com o nome da conta da pessoa. Não é interessante isso? Por quê? Porque dentro de uma empresa, a máquina é usada por vários funcionários. Então, se chega lá João para trabalhar o turno dele, João vai ter a sua pasta para colocar os seus arquivos ali dentro. Depois chega o Pedro mais tarde, usa a mesma máquina. Pedro vai entrar com outra senha, outro nome, e ele vai gravar ali tudo a respeito de Pedro. Então, essa pasta K de usuários é uma pasta que eu posso olhar quais os usuários que tem, com um detalhe. Se eu não for um administrador, eu não acesso essas pastas se eu não for eu o dono dessa pasta. Se aqui tivesse mais usuários, eu não conseguiria acessar se eu não fosse o administrador da rede. Por exemplo, vamos dar exemplo, na prefeitura. Eu tenho lá a máquina de um funcionário. Só que essa máquina desse funcionário é usada por vários outros funcionários. Eu tenho a senha de administrador porque eu faço o conserto. Então, eu tenho acesso a essas pastas. Mas o próprio funcionário ele não tem acesso à pasta do outro. Entenderam? Isso é diretriz de acesso à rede. Por que se fala que é rede? Nós vamos aprender isso um pouquinho agora na frente. Mas o ponto em foco é o seguinte, que o Windows tem a capacidade de gravar seus arquivos dentro das pastas correspondentes ao seu nome. Por isso que é importante você ter a sua conta de usuário. Você não se perde. Eu perdi um arquivo. Vá na sua conta de usuário, que vai estar dentro de alguma pasta dessa, se você tem o hábito de guardar dentro das suas pastas correspondentes. Entenderam essa questão? É bom, talvez, você entender isso, porque quando houver uma questão de perda de arquivo, você sabe onde está seus arquivos. Agora, tem uma pasta aqui chamada pasta pública. Quando eu clico nela, ela tem o nome documentos públicos, downloads públicos, imagens públicas, músicas públicas e vídeos públicos. Por que existe essa pasta? Por quê? A questão é, deixa eu ver se logo no próximo slide já mostra isso. A questão é, esse slide daqui, a questão é essa aqui. O sistema Windows foi preparado para trabalhar conectado a outras máquinas, a outras CPUs. Nós ligamos, fazemos a ligação através de cabos ou sinal de Wi-Fi. Isso é muito interessante, isso é muito importante. Por exemplo, aqui em casa mesmo, eu tenho 3, 4 máquinas. Tem uma que é ligada na televisão. Então, quando eu quero assistir um filme que está aqui nessa máquina,
Eu acesso pela rede, lá pela televisão, e eu executo esse arquivo aqui. Essa é a utilidade de uma rede. No ambiente de trabalho, ninguém troca mais informação com USB, com aquele dispositivo de USB, né? o drive, né? O pendrive. Ninguém troca mais. Como funciona? Olha aqui o desenho. Esse desenho representa bem como é feita a ligação, esses dois desenhos. Eu tenho o sinal, esse globo aqui representa a internet, e eu tenho um roteador, que esse roteador ele tem a função de a operadora fornece internet para esse roteador, e esse roteador distribui essa internet na sua casa, através de senha ou cabo. A gente chega na casa de uma pessoa, me dê a senha da sua internet. Na verdade, é o acesso a esse aparelhozinho aí. Com acesso a esse aparelhozinho, você pode acessar pelo celular, pelo tablet, colocar a televisão nele, seu notebook, seu PC. Essa conexão já pronta, é possível interligar um computador ao outro, como está vendo essa segunda imagem aqui do seu lado direito. Via cabo, eu conecto esses computadores um ao outro via esse dispositivo aqui, roteador ou switch. Então, rede de computador é interligar de modo eletrônico um computador a outro. Nessa segunda foto aqui, você está vendo aí o cabo que é feito essa ligação. É esse cabo aqui, chamado RJ11. Vê que existe uns cabozinhos aqui, você coloca nessa porta aqui no seu notebook. Ó. Na CPU também lá atrás tem uma mesma porta dessa de entrada. Quando se conecta aqui, você se conecta tanto à internet como também à rede local de computadores. Lembre, rede local. Não é a rede externa, não. A rede externa é a internet, você vai acessar as páginas. Mas localmente, aonde todas as máquinas ligadas a este roteador aqui, você pode ter acesso a ela configurando. Tá? Se não configurar, não tem como acessar. Muito bem. Então, vamos ver na prática aqui um acesso à rede. Eu criei uma pequena rede aqui e eu queria mostrar para vocês como funciona. Eu vou voltar para a tela. Essa tela. E vou fechar aqui. E veja que no final dessa relação aqui, descendo ao final, tem o nome rede. Não tem? E aqui está ligado aqui, TV-PC. Olha lá, ele encontrou uma rede, um computador TV-PC. Por que ele não listou dois computadores? Porque o computador que é o que está acessando, não é preciso mostrá-lo. Esse que estou acessando aqui, se eu for aqui, meu computador e propriedade, eu vou ver o nome dele. O nome dele é Zoom PC. Só que ele não está aqui na relação, porque é ele que está acessando esse outro aqui, que está junto de mim, que é o TV-PC, que é um notebookzinho aqui, ó. Quando eu cliquei nele, ele apareceu uma pasta com o nome usuários. Eu clicando na pasta usuários, essa pasta está vazia. Aí eu vou chegar aqui na minha máquina, aqui, nesse PC, e vou colocar um arquivo, qualquer um arquivo, eu vou colocar nessa pasta aqui e vai ficar prontinho, visível para mim. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Fica de olho nessa tela que vai aparecer aí um programazinho do Zoom. Eu vou chegar aqui na público. Ver usuários públicos. Só um momento que eu estou fazendo a cópia para dentro dele. Olha, você notou que apareceu um item aí? Conseguiram ver? Joinha? Tá, joinha aí, se viu? Isso. Então apareceu um item aqui. Deixa eu crescer esse item aqui. Eu vou clicar com o lado direito do mouse e vou em visualização, item grande aqui, né? Ó, tá aí.
Eu coloquei esse arquivo daqui. Eu estava nessa máquina aqui e coloquei um arquivo nessa outra cá. Virou um arquivo público. Todos que tiverem conectado a essa máquina vai poder ver esse arquivo e usá-lo. Não é interessante isso? Através da rede. Ó. Eu clico aqui, aparece a pasta e eu consigo ver. Digamos que você trabalha em um local que eles têm um servidor de arquivos. Ou seja, ele pegou um computador, preparou o computador todo e deixou o computador na rede só para as pessoas gravarem arquivo nele, para evitar que se perca arquivo nas máquinas tradicionais. Aí ele colocou uma máquina poderosa e colocou lá para você gravar arquivo. Então, se você não souber que é preciso você acessar a rede, clicando, e vai aparecer inúmeras máquinas, identificar qual máquina é, servidor, clico no servidor, clico na pasta, vai aparecer inúmeras pastas, e você clica na pasta que você quer. E grava lá, como se você estivesse gravando localmente. E um outro detalhe também muito curioso, que eu posso tomar o controle da outra máquina. O nome disso é acesso remoto. Como eu faço isso? Olha que legal. Com o lado direito do mouse, eu clico em cima da máquina alvo e clico aqui em conexão, conectar com conexão da área remota de trabalho, área de trabalho remoto. Consegue observar aí? Outra coisa, no seu Zoom, se você tiver de celular, você pode expandir a tela com o movimento do dedo, viu? Você pode fazer assim com o dedo, a tela aumenta, tá certo? Então eu clico aqui, ó. E olha o que acontece. Aqui tem uma senha, vou botar a senha. E ele me dá acesso a outra máquina. Eu estou acessando a minha máquina vizinha aqui, ó. Notou que o fundo é diferente. Tá vendo? Olha o programa que eu estava aqui gravando, abrindo a tela em que eu estava movimentando aqui, ó. Tá vendo? Vou fechar aqui. Eu tenho controle total sobre ela. Clico no navegador. Eu estou acessando a máquina do vizinho aqui, usando essa máquina aqui. O nome disso é acesso remoto. Olha lá. Todos os Windows vieram habilitados para isso. Basta você conhecer essa ferramenta. Se você conhece como funciona a rede, você vai ver que tem diversas aplicações. Não é legal? Eu vou produzir um vídeo depois, vou botar no grupo para vocês fixar essa informação na mente, viu? Sobre movimentação entre pastas. Eu vou sair daqui. Vou tirar o acesso remoto. Aqui, eu estou ainda acessando a outra máquina. Tá? Sair daqui. A tela se sobrepôs sobre a outra. Agora tem que ter um detalhe. O detalhe é que a outra máquina precisa estar ligada. Aí, ó, sair da outra máquina. Eu desliguei. Tá bom? Claro, se a outra estiver ligada, você consegue acessar. E se tiver as permissões também, a senha de acesso àquela conta. Tá bom? Voltei para a minha máquina de origem. Essa aqui que eu estou usando. Então, vocês aprenderam até agora o que é rede, como compartilha informações na rede e como também acessa de modo remoto outra máquina na rede. Lembrando, esses vídeos eu vou deixar eles tudo prontinho lá para vocês utilizarem também, tá? Aqui tem umas definições de rede que é preciso vocês também entenderem para quando a gente usar o termo, vocês entenderem o que estamos falando. Por exemplo, você já ouviu falar assim, quando a pessoa diz assim, eu preciso instalar o drive de instalação desta impressora. Esse assunto também tem um pouco a ver com a rede, né? Porque é preciso que o computador entenda que mecanismo é esse. Então, veja só, drive de instalação. Essa palavra drive em inglês significa motorista.
motorista. Como o inglês é um pouco limitado, então essa expressão também drive significa que o programa ele precisa saber como funciona aquele mecanismo, aquele instrumento que foi conectado no computador. Acontece o seguinte, uma empresa como a HP, como a Epson, ela produz uma impressora, ou um scanner, ou uma máquina fotográfica, tanto faz. Ela produz esse equipamento. Para que o Windows consiga entender esse equipamento e utilizá-lo, é preciso que a empresa produza os drives, ou seja, o motorista do Windows, por assim dizer. Para que o Windows, esse motorista vai dizer ao Windows qual a cor que essa impressora ela usa, como ela trabalha, a velocidade de processamento dela e entre outras coisas. Então, simplesmente, se eu comprei uma impressora numa loja e cheguei em casa e ela funciona ou pelo Wi-Fi, com o sinal do roteador, como funciona o telefone, ou funciona através do cabo USB, o Windows precisa dos drives de instalação para saber que impressora ela é, que fabricante é, qual a velocidade que opera, como ela funciona, para conectar ela, para começar a usar. O nome disso é drive de instalação. Quem fornece esse drive de instalação? O próprio fabricante. Aqui, na definição, diz assim, que são programas, que na verdade são, responsáveis pela comunicação entre o sistema operacional, que é o Windows, e o computador, o hardware, que é a parte física do computador, para que os dois sejam conectados. Então, se eu chegar na loja, pegar uma impressora e colocar na USB, ela não vai funcionar. Ela pode ligar a corrente elétrica, você pode ligar lá, mas ela não vai funcionar. Porque o Windows não sabe que aparelho foi que ligou a ele, ao sistema. Então, como pega o drive? Geralmente, eles mandam um CD de instalação. E também eles deixam disponível no site do fabricante. Por exemplo, eu vou chegar aqui no site da Epson, vamos simular aqui uma instalação da impressora. Essa impressora bonita aqui, ó. Essa impressora aqui, ó. Tá vendo? Essa impressora está sendo o sonho de consumo de muitas professoras nas escolas, que ela coloca a tinta por fora. Você pode ter um armazenamento de tinta aí, ó. E você pode só comprar tinta e ir colocando, e ela é um sonho, essa aí. Quebra fácil, ou não quebra fácil, né? Outro detalhe, usando as tintas originais, ela dura muito tempo. Tá? Só dá problema se usar tintas de terceiro. Então, essa impressora aqui, ó, o drive de instalação dela, os arquivos a respeito dela, para que o Windows reconheça, está no site do próprio fabricante. Então, eu sei que o nome dela é L3150. Então, eu chego aqui e coloco drive, que é uma linguagem comum, que se usa para o nome desses arquivos de instalação, tá? Epson L3150. E aqui eu vou dar preferência ao site do fabricante. Então eu tenho de olhar aqui, ó, na parte de cima tem o nome do site. Nós vamos ter também uma aula de internet para passar algumas dicas de segurança e assim por diante, lá no final deste curso. Aqui, ó, eu tenho o nome Epson e tenho o nome suporte. Geralmente os drives ficam dentro da aba suporte de todos os fabricantes. Também uma regrazinha que eles criaram. Então eu clico aqui em Epson L3110, vai abrir a internet com o nome da impressora, eu confirmo que é essa mesmo, e na parte de baixo eu vou ter de ler, porque o site também é intuitivo, ele se comunica com o cliente. E eu tenho aqui na parte de baixo, essa aba aqui, onde tem dúvidas frequentes, a garantia, o registro do produto, se você quiser registrar. E aqui é interessante, ó, ele detectou qual Windows que tem instalado em minha máquina. Geralmente, os sites de drives, né, de impressora e de outro equipamento, ele detecta o sistema, porque cada sistema
o formato é diferente. Nós até já mencionamos isso. Então, ele detectou aqui que o meu é o Windows 10 64 bits, que é a velocidade que ele opera com esse processador que eu tenho. Detectou correto. E aqui tem ó, instalador de drives e utilitários, porque essa impressora aqui é scanner. Então, ela vem um programazinho que também faz o scanner, faz a função para escanear documento. Eu clico aqui em download. Quando eu clico em download, a mágica acontece. Olha os arquivos aqui no cantinho. Ó. Baixou um arquivo com a extensão .exe. Essa .exe é porque é um arquivo que ele vai abrir e executar um programa. Então, se eu clicar aqui, agora ele começa a se comunicar com o cliente. Primeiro, ele emite, que vocês não estão vendo aí, talvez não vai dar para ver, ele emite aí um alerta, dizendo, você permite que esse dispositivo seja instalado? Eu vou permitir que sim, e ele vai continuar. Apareceu agora a comunicação entre o usuário e a máquina, e o programa. Talvez não esteja dando para ver no celular, mas ele está dizendo assim, ó, este arquivo contém um instalador para configurar a sua Epson L3150. Ok? Ok. Aí ele começa a instalar, guardando na pasta necessária dentro do Windows. E já vai abrir aqui a página para detectar a impressora. Você quer que instale em que idioma? Aí ele bota aqui, bem-vindo ao programa de instalação do software. Veja como eu falei, ele se comunica. A regra AVNT para programa diz, os programas precisam ser intuitivos, precisam se comunicar com o cliente, com o usuário. Então, esse aqui está se comunicando bem comigo. Então, ele pergunta, qual idioma que você quer? Eu falo português, clico a próximo. Aqui tem um contrato dizendo que ele não se responsabiliza caso tenha danos e assim por diante, tal. Geralmente a gente aceita. E o dano é muito difícil acontecer. Aceito. Aí ele marca aqui as opções em que você pode deixar que instale. Por exemplo, além de ter os drives de instalação, repetindo, que é a informação correspondente ao equipamento que você está instalando, ele tem alguns mimos para os clientes. Por exemplo, ele tem um programa de foto, de tratamento de foto, pequenininho. Ele tem um programa de scanner. Ele tem aqui um programazinho manual do cliente. E outras coisas, né? Um software para participar de um programazinho, né? De fidelidade da empresa. Então, você escolhe aqui. Eu só vou deixar os drives. Só quero os drives. Aí, clico em instalar. Na parte de baixo aqui tem mais uma informação dizendo que existe benefício em você participar do programa, né? Que eles estabelecem de usuário, tal, na parte de baixo. Aqui eu clico em instalar. É regra. Todos eles é assim. A comunicação é assim. E aqui ele está instalando aqui. Ele coloca aí uma propagandazinha da impressora e está instalando uma barra de progresso, dizendo ao usuário, todos os programas têm uma barra de progresso dizendo ao usuário quando vai terminar a instalação, para você ter noção do tempo. Acabou, ele vai avisar. Veja aí. A velocidade desse progresso depende também da velocidade da sua própria máquina. Se a sua máquina for uma máquina rápida, termina rápido. Se for mais lenta, um pouquinho de paciência. Na parte de cima, ele está explicando aqui ó, como você troca a tinta, dando alguma instrução. Já está em 64% e aí vai. Isso aqui foi feito para o usuário mesmo, usuário final. Pronto? Aí ele diz aí, ó, na parte de cima. Clique em próximo para começar a configurar a impressora. Depois siga as instruções para fazer a configuração do seu produto. Mudou? Ele conversando com você. Eu clico em próximo. Aí ele diz aqui, ó, confirme se a tinta está carregada. Como eu não estou com a impressora aqui, eu não vou poder confirmar nada disso. Eu vou botar confirmar, mas aqui tem informação útil. Porque se eu instalar ela sem a tinta
carregada pode danificar. Aqui explica isso, nesse guia de usuário. Eu vou marcar e continuar. Aí ele pergunta, selecione o tipo de conexão. É via cabo ou sem fio, via wireless? Se for marcar aqui, sem fio, aí é a primeira vez que você coloca na rede ou ela já estava funcionando? Por quê? Porque se a senha já estiver gravada na impressora, não é preciso fazer esse procedimento novamente. Eu vou marcar aqui que é a primeira vez. Aí ele dá nova instrução. Eu não sei se eu vou conseguir ir até o final, porque não está a impressora aqui. Aí ele está pedindo aqui, conecte um cabo USB ou utilize o botão que tem na impressora, chamado de Wi-Fi Protect Setup, que é o botãozinho que aperta e ela faz a comunicação com alguma rede aberta, né? Aí vai. Aí ele está procurando a impressora. É aqui que ele vai barrar, né? Porque ele está procurando a impressora e não vai encontrar. Depois dessa tela, a impressora está pronta para o uso. Entenderam? Então, qual o conceito básico daqui? Nenhum equipamento que você acopla ao seu notebook, ao seu PC, ele vai funcionar sem que instale ele. Sem que baixe os arquivos lá do seu fornecedor, né? Do seu fabricante, e instale na sua máquina. Ah, e quando dá erro de impressora? Bom, o programa de instalação vai dizer qual tipo de erro é. E se ele estiver incorreto, ele até pede para reinstalar. Mas o fato é, o Windows, se não se comunicar com a sua impressora, ele não vai imprimir. Digamos que essa impressora sua esteja conectado à rede de computadores. Aí, quando você clica aqui no gerenciador de arquivo, aqui, e vai na rede, e aparece alguma máquina aqui, porque a outra foi desligada aqui, né? Minha máquina. Aparece alguma máquina aqui, e você clica na máquina, se tiver impressora instalada, também vai aparecer a impressora aí. E você pode instalar essa impressora pela rede. Ela não vai estar conectada ao seu computador, mas vai estar conectada a qualquer outro na rede, você pode imprimir. Normalmente. Agora, tem uma expressão aqui, drive de instalação, a gente já entendeu, né? Já falamos. Agora tem uma expressão aqui que é download. Novamente, uma expressão em inglês que significa baixar. Baixar de onde para onde? Embora você faça isso no seu cotidiano, você precisa entender o que é que está por detrás disso. A palavra baixar significa você transferir um arquivo que está lá no servidor de uma empresa, de qualquer outro local, para dentro da sua máquina. Este é o conceito de baixar algo. Nessa figura seguinte aqui, você tem alguns símbolos que aparecem lá na internet que determina que é um download. Por exemplo, se você tiver um site onde não aparece a palavra download, eles estão colocando esse símbolo aqui, uma seta para baixo. Toda a seta para baixo, onde tem um arquivo, ali é um download. Clicou ali, ele vai baixar para dentro daquela pasta da sua máquina com o nome download. Tá vendo? Essa outra figura aqui tem uma representação curiosa. Aqui tem uma nuvem, que talvez você já ouviu falar muito. Ah, está na nuvem. Essa expressão está na nuvem, ela nasceu da seguinte proposta. Eles pensam que no futuro não vai precisar de HDs grande, potente, nas máquinas para gravar as informações locais. Porque as informações locais, elas estão suscetíveis a problema técnico local. Por exemplo, eu mostrei o que é um HD. Se esse HD queimar, se esse HD der problema, você perdeu todos os seus dados? Digamos que seja a unidade médica na cidade, com todos os prontuários dos seus clientes, né? Pacientes. E digamos que esse HD queime, perdeu essa informação por completo. Então, o conceito hoje é guardar nas nuvens. O que é essa nuvem? Nada mais, nada menos. São servidores de grande capacidade de acúmulo de dados. Para vocês terem ideia,
Eu estava trabalhando com uma empresa há 2 anos atrás, que essa empresa ela acumulava tantos dados que ela teve que fazer um servidor em Singapura. Porque armazenar dados não é só armazenar, é também o tráfego de entra e sai de dados nesses servidores. Eu vou mostrar para vocês aqui, a gente vai aprofundar um pouquinho mais nós vamos aprofundar mais um pouquinho lá na aula de internet. É muito interessante. Eu vou mostrar aqui um servidor, como é o servidor. Uma foto de um servidor global aqui. Aqui é uma sala de um servidor. Consegue ver aqui do lado? Dedinho? Consegue ver? Isso, Fred. Obrigado. Olha só a sala de um servidor. Cada armário desse aqui, eles guardam milhões de terabytes de informação. Então, veja que é um ambiente gigantesco, com uma grande capacidade de armazenamento de dados. Por exemplo, um dos maiores servidores que temos no Brasil é da Globo, onde fica gravado milhões de dados e um entra e sai de dados, de consulta de dados impressionante. Olha lá, de lado como é, um servidor NEC, né? O Kingston. Existem empresas que são referências na fabricação desses grandes servidores de dados aí. Isso é a nuvem. Alguns usam aqui alguns aplicativos da prefeitura, como da empresa 3Tec, que é o Contábeis e outros dentro das repartições. Eles têm um servidor também para guardar essas informações. Não se grava nada local. Entendeu? Isso é a nuvem. Então, há a possibilidade de você fazer uma consulta nessa nuvem, desses servidores, e há a possibilidade de você gravar nesses servidores também informações. É o futuro. Grandes servidores para grande capacidade de dados. Compreende? Então, vamos aqui, nós já entendemos aqui o que é acesso remoto, entendemos o que é drive, né, de instalação e assim por diante. Vocês estão aprendendo de conceito. Porque no momento em que você se deparar com alguma situação, você sabe o que está acontecendo. Isso é conceito. Tá bom? Por exemplo, se a impressora não está funcionando no seu computador, só tem uma coisa. Se ela liga e o computador não consegue imprimir, há erro entre a comunicação do computador e entre a impressora. Precisa se corrigir o drive de instalação, essa comunicação. Né? Pode ser o cabo também. Se tiver pela internet, será que a internet está conectada à impressora? Se ela tem capacidade para isso? Aprendemos também aqui que é possível você gravar dados em outro computador. Acessando outro computador e gravando dados na pasta pública, que todo mundo vai poder ter acesso. Aprendemos também aqui que é possível acessar essa máquina. Para que utilidade tem isso? Digamos que uma máquina está ligada e essa máquina seja um servidor global do arquivo dentro daquela unidade onde você está. Por exemplo, na prefeitura tem um servidor que se acessa remotamente assim. Ele não tem monitor, não tem nada, é só a CPU lá no canto. Quem deseja informação a respeito dele tem que fazer o acesso remoto a ele. E usa normalmente para folha de pagamento, essas coisas. É importante. Né? Aprendemos aqui também o que significa a rede de computadores, aprendemos também o modo físico de se compartilhar essas informações através de cabo, através de uma porta aqui. Todos os computadores têm. E a definição do que é drive de instalação, do que é download e das nuvens, o que está nas nuvens. Tá bom? Agora, se você quiser participar, a gente vai abrir aqui para algumas perguntas. A gente tem aqui menos de 15 minutinhos. E se você quiser que repita alguma coisa que você não conseguiu entender, esse é o momento. Pode abrir seu áudio, você faz a pergunta ou pede para repetir determinado assunto e a gente repete.
A ideia é você sair daqui e entender. E agora? Fique à vontade. Ney, por favor, repita sobre a questão da rede de computadores. Muito bem. Vamos voltar aqui à rede de computadores. Essa tela aqui. O conceito básico da rede de computadores é a seguinte. Os computadores dentro daquele ambiente, daquele prédio, o prédio pode ser 15, 20 andares, é possível conectar todas as máquinas uma à outra. Vamos usar uma analogia para a gente entender isso. Vamos usar uma analogia. Existe uma rede de telecomunicação invisível aqui entre nós que talvez a gente nem perceba. O seu telefone, o seu smartphone está conectado ao telefone do vizinho. Só que essa comunicação, ela só é ligada quando você disca o número da pessoa. Isso é uma rede. Eu preciso falar com algum de vocês, eu já estou conectado. Você vê que quando a torre está com problema e não tem sinal nenhum, não passa nada, não passa dados, não passa nada. A gente fica conectado todo o tempo. Nós estamos numa rede. As grandes empresas de telecomunicação montam em cada local uma central capaz de receber esse fluxo de dados e botam uma antena. Essa antena faz com que o sinal chegue até o seu celular. Esse é o meio, sem fio. E dentro do local de trabalho, há duas possibilidades de uma rede. Eu ligar um computador no outro. Ou eu ligo via cabo, que é o mais seguro hoje, e não perde qualidade, ou eu posso ligar pelo sinal de Wi-Fi. O sistema operacional e o computador têm essa capacidade. Aí, como eu mostrei aqui, via cabo existe uma porta lógica e o cabo RJ11. Esse cabo aqui, conectando ele nessa porta e conectando a esse switch aqui, nessa outra tela aqui, tá vendo? Ou através do roteador, que é a rede Wi-Fi, é possível configurar essas máquinas e ficarem tudo conectadas uma à outra, trocando arquivos. Então, digamos que eu precise enviar para um computador um arquivo, eu não preciso botar no pendrive e chegar lá e entregar esse arquivo à pessoa, visto que está no mesmo ambiente. O que eu preciso fazer é acessar a máquina da pessoa na rede, como eu vou simular aqui novamente. Eu clico no ambiente rede, veja que eu tenho as pastas padrões, e lá no final tem o nome rede. Só um momento que essa máquina aqui está conectando a rede aqui. Para conectar a rede, ela precisa estar ligada a um switch, que é essa parte daqui, aonde entra os cabos, ou ela tem de estar ligado ao roteador, que é essa parte aqui, aonde tem o acesso ao Wi-Fi. Então, é sem fio e com fio. Então, se eu estou com a rede funcionando, normalmente não tem impedimento de eu acessar essa outra máquina aqui. Deixa eu conectar aqui a minha aqui. Só um momento. Essa configuração para juntar uma máquina a outra, quem faz é o técnico. A gente só faz usar isso, né? Esse benefício dessa rede. Conectado. Eu vou chegar aqui no final, ela já apareceu aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu colocar esse ícone maior para vocês verem com facilidade. Deixa eu ver aqui. Porque pelo celular é muito, muito pequeno. Notou? Aqui, ó. Ele bota o desenhozinho gráfico de um computador e o nome do computador aqui, ó. Nesse caso, essa máquina que está junto de mim, ela está com o nome, que quem bota esse aqui, quem configura, TV PC. Essa maquinazinha aqui, esse notebook. Eu clicando nela, ela aparece uma pasta usuários e eu posso colocar aqui qualquer informação e apagar, inclusive. Eu estou apagando um arquivo que está nessa máquina através dessa aqui. Apaguei. Aqui já é questão de permissão, né? Eu tenho que permitir apagar. Porque também tem isso. Quem vai fazer a rede pode definir se pode apagar ou não a informação.
ou só acrescentar informação. Eu chego aqui, em meus documentos, pego um arquivo em PDF, clico no lado direito do mouse, copiar, e chego aqui na rede, na parte inferior, clico na pasta e colo aqui. E eu estou passando, aqui é uma questão de permissão, mas isso geralmente quem faz é o técnico. Então eu chego aqui e deixo esse arquivo disponível lá para o colega, que está lá na outra máquina. Não precisa você ficar usando o e-mail, entrando no e-mail, aquela confusão toda, né, para mandar um arquivo para a pessoa. E e-mail só para externo. Mas na rede é possível trocar esses dados. E outra situação é você imprimir pela rede. Digamos que lá no 10º andar tem a impressora. E você quer mandar o arquivo impresso lá para cima. É só clicar na máquina que tem a impressora instalada lá no 10º andar, vai estar ela disponível. Você seleciona a impressora e ela vai aparecer na sua máquina para instalar. Nesse caso tem que instalar. Instala, ela já tem os drives, possivelmente, porque já está instalado na outra. E você manda imprimir. Agora, na hora de imprimir, você tem que escolher a impressora que você quer. E o sistema também dá essa possibilidade. Esse assunto a gente vai tratar muito quando estiver dentro do Windows. Eu acesso aqui Ctrl+P e aqui eu posso escolher a impressora que eu quero. Vê que tem várias impressoras aqui, ó. Eu posso escolher. Bom, se for aquela do 14º andar, eu clico nela e mando imprimir. E o que acontece? Vai sair na impressora lá no 10º andar, 14º andar. Aí você liga para o seu colega e diz assim, já está impresso aí na sua impressora o que você pediu. Não é legal, gente, essa funcionalidade, usar o recurso dessas redes? Muita Então, inteligência. é muito legal, muito legal. É muita inteligência. É. Entendeu? Muito Deu para agradecido. esclarecer a dúvida? Deu sim. Pronto. Quem quiser fazer outras perguntas, fique à vontade. Temos aqui até 10 da noite, se possível, esclarecer as suas dúvidas. É só querer. Eu vou gravar alguns vídeos das partes, assim, mais um pouco complicadas e vou jogar no grupo. Eu só tenho algumas coisas para falar antes de terminar a aula. Deixei esse tempinho também para a gente falar sobre algumas coisas. Por exemplo, a prefeitura e a Secretaria de Educação contratou uma quantidade muito grande de vídeos. Isso faz parte da propriedade da Prefeitura e da Secretaria de Educação. Esses vídeos são deles e, em consequência, de vocês que são funcionários da Prefeitura. Portanto, assista esses vídeos. No seu dia a dia, se você esquecer de alguma coisa, eles vão estar bem sinalizados. Vai ter um canal no YouTube, já estamos criando essa estrutura. Por exemplo, salvar uma pasta. Meu Deus, eu esqueci. Vá nos vídeos que você vai ver o passo a passo. É propriedade da Prefeitura esses vídeos. Meu Deus, eu esqueci como é que faz, como é que se movimenta dentro da rede. Eu esqueci sobre a estrutura de pasta. Vai ter vídeo curto, lá de menos de 3 minutos, explicando. Agora é importante você fazer o seguinte: quando os vídeos saírem no grupo, que em primeiro plano vai sair nos grupos, assista o vídeo. Vê que teve os vídeos iniciais que falaram sobre como configurar o Zoom na sua máquina, como usar o Zoom, as telas e assim por diante. Use. Tá certo? Mate a dúvida aí desses vídeos aí. Isso. Net está mostrando uma coisa aqui. Fala aí, Net, no microfone aí. Mete o dedinho aí, pai. Eu não estou conseguindo enxergar. Peraí, deixa eu selecionar seu pinho aqui. Opa. A foto. Peraí. Bota agora para eu ver agora seu pinho aí. Não estou conseguindo acessar. Ele está gravando, eu não consigo acessar a tela dela grande. Eu não consigo entender não, Net. Você falou. Daqui a pouco a gente se fala. Então, gente, assistam esses vídeos. Outra coisa também, vai ter uma avaliação. Eu vou mandar para vocês, que é para responder. Vai um arquivo do Word que você pode abrir dentro do seu celular.
Você pode abrir também no seu computador, vai ser disponibilizado no grupo, onde vai fazer algumas perguntas para a gente notar o aproveitamento que a turma teve das informações. Então, responda o que você entendeu. E outra, se você teve dúvida, vá no vídeo e assista. A ideia é aprender. A ideia é entender. Entendeu? Então, você vai lá, revisa o assunto e tal, e responde as perguntas baseadas no entendimento que você adquiriu. Para a gente ter noção de quanta informação chegou até você através desse método novo de ensino. Tá certo? E uma outra novidade que eu queria compartilhar com vocês é a seguinte. É bem provável que até o dia 30 de outubro se finalize as aulas online e a Secretaria de Educação está planejando a entrega dos certificados lá na sede, né? Talvez um eventozinho, né, que a gente vai organizar para que a gente possa ter uma confraternização. Talvez até lá, quem sabe, as coisas estejam melhor, né? Então isso vai depender muito, a Secretaria vai analisar isso aí, viu? Tá certo? Para a entrega do certificado. O aproveitamento, né, também na frequência aula, na participação nos grupos, e assim por diante, vai dar a entender para a gente o quanto que você aproveitou desse curso. É importante a participação. E uma outra coisa também curiosa que a secretária pediu para falar com vocês foi o seguinte: todos que participarem desse primeiro curso vão garantir para um próximo curso, que é um curso de conversação e discurso público, como lidar com um público grande, técnica de ensino e assim por diante. Eu vou depois divulgar essa grade desse curso, que vai dar em torno aí de 6 horas de curso online. Vai ser muito robusto ele, com exemplos e assim por diante. Entendeu? Então, participe até o final desse outro curso aqui, que você já vai garantir a sua entrada, né, a sua participação no próximo curso. Esse curso é muito curioso. Esse outro curso também. Vai ensinar também como usa os recursos digitais para dar aula. Vai falar um pouquinho sobre esses exemplos que a gente usa aqui, ilustrações, técnica de ensino, né? Só relembrar para vocês, porque vocês já são profissionais da área, mas é relembrar. É tipo uma reciclagem, lembrar disso aí para vocês. Viu? Vai ser muito legal a gente participar também disso aí. Tá certo? E também o contato com o público grande. Como faz? Quais técnicas que usa? Gestos, enfim. Vai ter uma coisa interessante lá. Viu? Vai ser também desenvolvido esse material para dar de presente para vocês. Tá certo? Eu acho que é tudo, né? Se eu esqueci de alguma coisa, por favor, me lembre aí. Mas acho que é tudo. Oi? Tirar foto. Ah, sim. Tirem foto também da tela do seu computador. Não vou precisar, viu? Vou ver se eu tiro um print aqui. Mande ligar as câmeras, aí você pega quase todo mundo. Dá para fazer isso? Se vocês ligarem a câmera, eu consigo tirar de todo mundo aqui. Isso. Deixa eu me organizar para ficar bonita na foto. Ó, a gente está até se ajeitando ali para foto. Brincadeira não. Né? Quem estava deitado se levantou. Você viu? Tem gente que se levantou. Isso. Procurando o melhor ângulo. Melhor lá. Vou tirar uma fotinha aqui para lembrar, né, dessas aulas. Maria das Dores. Tudo bem, Dora? A Raimunda aí. Rosângela. Maria Iranilde Smith. Que prazer, viu? Satisfação. Vamos lá. Olha, Rosângela Batista. Beleza? Tem mais? Tudo bom, Reginalda? Raimunda também. É bom conhecer vocês. Lucicleide. Joselma. Rosemary está tentando aí, né? Isso.
eu ver aqui. Joselma. Vocês, se quiserem, também tirem, viu? As fotos. Vou tirar aqui. Pronto, já fiz o print. Faça de novo, que eu estava com a mão no rosto. Ah, vou tirar outro. Por favor. Reginalda, tudo bom? Vamos lá. 1, 2, 3 e... Pronto. Aí, Beleza? Lelê. Tudo bom, graças a Deus, professor. Maravilha, tô amando o curso. Eu também estou amando ficar aqui com vocês aí. Tô amando Obrigado. o curso. Obrigado, Alana. Obrigado, gente. Até mais, viu? Até mais. Obrigada. Com Boa Deus. boa tarde. Boa tarde. Até sexta. Até sexta. Tchau, Joselma. Deus quiser. Tchau. Ai, Vamos ver, Tchau. vamos ver se esses erros não persistem. Parte. Acontecem. Tecnologia é assim mesmo. Legal. já porque você fica com câmerinha. É. Andresa. Parabéns. Fiquei na rua.